Boa noite a todos os irmãos, Boa noite. todos os presentes. E nós queremos agradecer todos que estão nos acompanhando nas transmissões. Amém. Eu quero pedir para que você que tem a sua Bíblia, abrir no Salmo 90, uma oração de Moisés. Vamos ler os 3 primeiros versículos apenas, o suficiente para nós podermos comentar sobre o assunto que nós pedimos ao Senhor nos ajudar nesta noite com toda humildade, que esta palavra chegue a cada coração dos ouvintes e que o pregador possa ter discernimento, conhecimento para poder levar ao seu coração a palavra genuína do Senhor. Amém? Amém. Leitura, irmãos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Amém. Que o Senhor nos dê a capacidade, como nós já pedimos, para poder falar com você que está nos ouvindo. E que o seu coração possa estar expandido para poder compreender o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Amém? Irmãos, como nós anunciamos, um salmo de Moisés, ele expõe as evidências de Deus e também esclarece a fragilidade humana. Num tempo em que os homens estão soberbos, estão de forma pensando em si, a palavra de Deus nos mostra uma lição de humildade, contemplação para adoração a Deus, sujeição a Ele. No caso aqui, a brevidade da vida. E assim o Salmo vai adiante. Moisés ora pelo conhecimento e experiência sensata da boa providência de Deus, como forma reverencial do homem. O Senhor, diz ele, tem sido a nossa morada até o dia do nosso recolhimento ao pó. E foi a manifestação de Moisés. E por consequência, deve ser conscientização de cada um de nós. Enquanto ainda não estamos no pó, mas toda a matéria do pó já está no nosso corpo, o fôlego da vida está em nós, o louvor deve acompanhar, para que possamos ser abençoados e protegidos por Deus. Todos nós precisamos ter essa consciência de que a proteção de Deus, ela deve ser constante em nós. E precisamos. E ele diz, mesmo sendo Deus de eternidade em eternidade, isto é, estendendo-se para o passado, para trás, sem limite, e estendendo para frente, sem limites também, isto é, as eras eternas e eternas, quando ele diz de eternidade a eternidade, a definição é esta, no passado, presente e futuro. Logicamente, os homens que se dizem sábios no mundo acham que essa pregação de hoje é uma loucura. E Paulo diz que ele realmente pregava a loucura para os homens, que o Evangelho é loucura para os homens, mas para nós é salvação. Crer que nós temos um Deus eterno e eterno, de eternidade a eternidade, é uma questão nobre para nós de sujeição, para que Ele possa vir nos proteger através do Seu Filho, anunciado e vindo entre nós. Em qualquer período do passado, irmãos, durante a inexistência da terra, porque não havia nada, existia com todos os atributos essenciais e exclusivos o mesmo Deus de hoje. Ele sempre foi Deus. E em qualquer período no futuro, durante a existência da terra, dos céus, ou além, até onde a mente puder alcançar o futuro e além disso, porque somos tão limitados, Ele ainda existirá inalterado. Deus é assim.
com todos os seus atributos divinos. Misericordioso, bondoso e acolhedor, como alto refúgio ultra seguro, lugar de fazer morada junto a Deus. Por isso ele diz: tu tens sido nosso refúgio. Assim como os passarinhos fazem seus ninhos nos lugares mais inacessíveis aos seus inimigos, aos homens, assim é Deus para nós. Ele nos coloca no inacessível para que os nossos inimigos não façam o mal que intentam fazer. Diante dessas instruções, porque os que permanecem no Senhor experimentam a sua glória eterna no tempo em que você vive. E nós precisamos, porque a Bíblia não apresenta um Deus impiedoso, de natureza destruidora. Deus é construtivo, Deus é reconciliador, Ele é repactuador, tipo como alguns gostam de exaltar como um Deus soberano, impositor. Salmos tais como esse, caso Deus fosse assim, impiedoso. O sensível salmo dessa leitura de hoje, para a congregação e para você que está nos ouvindo, não teriam nem sido escritos, nem nós estaríamos pregando aqui para você neste momento. Aliás, nenhum de nós estaríamos aqui, porque nenhum de nós merecíamos estar vivo. Na verdade, já éramos para ser pó há muito tempo, mas Deus nos dá o fôlego da vida em todo esse tempo. Em Lamentações 3:22 e 23 também, confirma estes fatos divinos, esses atributos relevantes de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, de eternidade a eternidade. São novas cada manhã, e grande a tua fidelidade. Irmãos, irmãs, jovenzinho que está aqui na igreja nos ouvindo, talvez na sua idade mais avançada um dia você vai experimentar o que é o tempo, embora ele ainda tão pequeno, mas do pouco de tempo que nós podemos viver, você vai perceber cada dia, se apegar ao Senhor, que através das misericórdias do Senhor é que nós não somos destruídos. Através das misericórdias do Senhor, que não tem fim, ela não depende do homem, da maldade do homem. Alguns acham que Deus pede misericórdia de acordo com a maldade do homem. Não, as misericórdias do Senhor não dependem do sintoma, do comportamento do homem. Deus é misericordioso. E cada manhã elas se renovam. E Ele demonstra pela sua fidelidade a Deus. Irmãos, como não se apegar e fazer um alto refúgio nesse Deus que nos acode. Meus irmãos, com gratidão, devemos conceber o majestoso, o glorioso Deus pelo lado tão misericordioso que Ele nos apresenta para fazer morada. Este é o seu método preferido de eternidade a eternidade. Deus não quer o homem abandonado, Deus não quer o homem ferido, Deus não quer o homem rebelde, longe dele. Deus quer fazer morada e trouxe seu Filho neste mundo para nos dar o caminho de portas abertas para encontrar o refúgio no Senhor. Agora há pouco, nos louvores, o irmão Rogério mencionou com bastante sabedoria que os 2 hinos já é um evangelismo para a igreja. É um evangelismo para cada um de nós. Precisamos de abrir mais nossos ouvidos e atendermos mais o que está acontecendo em nós. Jesus disse em João 14:2, na casa de meu Pai há muitas moradas,
Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar lugar, vou preparar abrigo. Ninguém que queira o vinde a mim, os cansados e oprimidos, ninguém que queira o alívio do Senhor, ele vai bater a porta na cara, vai recusar. Quantas glórias devemos a Deus por Ele ser tão amparador e ao mesmo tempo usar todo o seu poder que poderia apenas nos destruir, Ele usa para nos proteger. Amém? E inibir a sua ira ainda em tempos específicos, quando nós mesmos sabemos que nós somos merecedores. Paulo diz, miserável homem que sou. Isso é dizer, eu não mereço. Mesmo assim, o Senhor olhou para um homem perseguidor, abatedor de servos de Deus. Porque no dia da sua indignação, quando não mais suportar os rebeldes, os malignos, os vasos da ira de Deus, quando o cálice da sua ira e da sua paciência transbordar, mesmo assim, nesse tempo difícil, Deus não agirá como um soberano raivoso, vingativo. Ele agirá para fazer justiça a todos. Em Hebreus 10:30 diz, porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Olha, logo dizer, minha vingança, em seguida ele diz, eu darei a minha recompensa. Caso o Senhor fosse um inflexível soberano, engessado conferidor de acepção de pessoas, desde antes dessas pobres criaturas nascerem, não estaria mais aqui nenhum de nós, para contar das suas infinitas misericórdias, da sua longanimidade, da sua paciência, isto é, dos resultados do seu incompreensível amor. A essência do seu ser, o amor, a essência do seu definitivo atributo, o amor, do que lhe define, o amor por tudo que ele criou, pelo préstimo zelo divino que ele demonstrou em cada fase de tudo que foi criado. Não podemos esquecer e nem mesmo desconsiderar que Deus é amor, é uma definição bíblica, como nós vemos em 1 João 4:8 e 4:16. Se você quiser conferir rapidinho, mas nós não vamos ler agora. Porque Deus é nutrido de um espírito de reconciliação e acolhimento. Ele quer de nós esta reciprocidade entre todos nós. Veja que quem ama sempre busca reconciliação. Quem ama sempre busca, ainda que humilhado, se reconciliar. Por isso que ele nos amou primeiro, como nós vemos em 1 João 4:9. Mas Paulo escreve em 1 Coríntios, aliás em 2 Coríntios 5:19, desculpe. Isto é, diz Paulo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Qual é a palavra que Deus colocou nos servos? A reconciliação. Não imputando o pecado, mas sim colocando a alternativa que Deus mais ama, a reconciliação. Isto é, a saber, este versículo aos Coríntios, quando Paulo escreve, foi elaborado para indicar a natureza do plano de reconciliação de Deus. Ele contém um resumo de todo o plano divino e é uma daquelas passagens enfáticas nos quais Paulo comprime em uma única sentença a substância de todo o plano da redenção. Confira atentamente esse versículo e vê o valor dele, a mensagem que ele tem, reconciliando o seu mundo consigo mesmo.
Olha, isso foi um problema que Deus puxou para ele pessoalmente. Ele não terceirizou. O mundo aqui, evidentemente, significa toda a raça humana em geral, sem distinção de nação, idade ou categoria de pessoas. Quem faz categoria de pessoas são os homens. Deus não faz acepção de pessoas. O mundo inteiro, separado de Deus, e Ele tentando reconciliação. Essa é uma prova cabal, isto é, como deve ser, de que Deus planejou a salvação extensiva a todas as pessoas. Em 2 Coríntios 5,14, Paulo escreve novamente: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Nenhum de nós, todos nós morremos em Adão, pelo pecado. Pode-se observar ainda mais que Deus buscou que o mundo fosse reconciliado, mas o homem não o procurou. A Bíblia diz: não há ninguém que busque a Deus. O homem não procurou a Deus, sendo o homem o causador da ruptura. Olha como somos, irmãos. A parte ofendida, o Senhor. Não a ofensora, nós. Foi quem procurou reconciliação. Isto mostra a força do seu amor por cada um de nós. Amém? Este é o amor pelos inimigos que Jesus ensinou em Mateus 4. Este é o amor evidenciado aos homens por um convite mais sincero de retornar a serem amigos que um dia foram, desde a criação do mundo. Deus criou tudo para um viver bem com os homens. Esse foi o propósito dele. Ele demonstra a sua perfeição de atendimento nos seus feitios para a sua criatura. Antes da sua existência, antes da nossa existência, toda a perfeita organização da criação e rearranjo dos elementos da natureza para uma boa vida, como um refúgio. Vamos lembrar um pouco como foi, bem rápido. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Faça favor. Veja Gênesis, capítulo 1, logo no início, versículo 3 e 5. Bom, Márcio vai falar rapidamente, mas você pode seguir. Amém, irmãos? Gênesis 1. Na altura do versículo 3 a 5, disse o Senhor: haja luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Disse Deus para que as águas se ajuntassem debaixo dos céus, do versículo 9 ao 10, depois de se ajuntarem as águas num só lugar, satisfez o Criador, e está escrito: viu Deus que era bom. Depois da terra produzir erva, dando sempre a sua semente conforme a sua espécie determinada, e a árvore frutífera conforme a sua espécie, expressou o Criador: viu Deus que era bom. Versículo 12. Versículo 14 a 18. Depois de criar a lua e o sol, as estrelas, para guiar e iluminar a terra como um farolete diurno e outro noturno, e as estrelas como guias, todas na expansão celestial, para que o homem pudesse separar dia e noite e determinar dias e anos. E está escrito: viu Deus que era bom. Versículo 20 e 21, depois de criar as grandes baleias, os répteis e as aves, viu Deus que era bom. Depois de criar os felinos, o gado, viu Deus que era bom. Versículo 22. Depois de criar todos os vegetais, todo tipo de animal, todo tipo de aves, está escrito: viu Deus que era muito bom. E isso tudo no sexto dia. Amém, irmãos? Amém. Evidentemente, só os crentes creem.
Não são os seus professores de escolas deste mundo que vão te ensinar isso. Aqui ou você crê no que está escrito, ou vai acreditar no que o homem anda falando. Você tem que tomar decisão. Ou você, meu irmãozinho, que agora vai ser universitário, e os que estão pretendendo ser, você vai ter que tomar postura. Que tipo de fé você tem? O que você vai defender lá fora? Mesmo que ninguém acredita, você deve viver pela fé o que Deus tem feito em você. Nós cremos que Deus criou tudo. E desde o início da era dos homens, eles estão alucinados para querer desmentir Deus e não conseguem. Não tem ninguém que faz contradizer o que está escrito na palavra de Deus. Um livro que tem milhares de palavras e não se contradiz. Mas aí vem alguém que vai lá na ilha de não sei de onde, vai fazer um estudo e mostra uma prova toda sem argumento e toda a comunidade científica acredita neles e torna-se lição para os bancos escolares. Mas nesta escola que você frequenta, o ensino é o ensino da palavra de Deus. A vida, por exemplo, de onde vem a vida, se não for um Deus poderoso que nos dá a vida? Desta forma, irmãos, como nós lemos em Gênesis 2, agora, do versículo 2 e 3, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o seu dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Irmãos, apresentado este resumo de Gênesis 1 e com uma permissão de um pouco de início de Gênesis 2, para você ouvir como Deus foi providencial para montar esse berço impressionante para o homem nascer, viver. Deus criou tudo em 6 dias de trabalho. Em 6 dias de trabalho. Depois de abençoar e santificar o dia do seu descanso, porque nesse dia 7º Deus descansou de todas as suas obras que fizera e criara, disse Deus se satisfazer com tudo, aí Ele colocou para funcionar. É interessante que em Gênesis 2, 5 e 7, vê que toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subiu da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e foi feito alma vivente. Aqui está a expressão alma vivente e da onde nós viemos. E vemos o Salmo de Moisés dizendo que o homem torna para onde veio, de onde veio, da terra. Sobre esta terra, além do mais, Deus criou um jardim especial para o homem morar. E nesse jardim era tudo mais ainda especial de que toda a terra existia. Do bom e do melhor. Toda árvore agradável brotou naquele jardim. A boa comida estava lá. E mais 2 árvores brotaram naquele jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A raça humana foi a principal criatura de Deus. O Criador admirou a sua mais importante obra criada. E Deus lá colocou o primeiro homem para viver. E depois Deus deu uma companheira para aquele homem, como nós sabemos.
Quem quiser conferir depois, Gênesis 2, 23 e 25. E diz que nesse jardim do Éden havia um rio que cortava esse jardim para regar esse jardim. Este rio se dividia em 4 braços, em 4 vertentes, para que pudesse sustentar de água toda a vegetação, porque nesse lugar, acima do comum, Deus colocou o homem para viver, para lavrar, para guardar e cuidar e Deus admirar. Era isso que Deus queria de nós. Esse era o refúgio que Deus criou para nos colocar. Mas o homem foi envolvido por outras questões, entrou na história, e nós não vamos ter um debate teológico agora de quando é que Satanás caiu, quando os anjos caíram. Tem várias situações, mas isso não vai nos acrescentar em nada. O que nós sabemos é que o mal existe. E cada um de nós somos testemunha pessoal de que o mal existe. Não tem nada que provar. Quando veio o mal, se nós nos apegarmos a Deus, Ele habita em nós. Ou nós vamos ser refúgio do Senhor, ou vamos ser uso para a morte de quem nos odeia, do enganador. Então, após o casal formado, é que Satanás entrou em operação e tem entrado. Ele foi convidar a sua mulher, Eva, para uma certa conversa, e me entenda a expressão, uma certa conversa de comadres, na ausência do esposo. Nesta conversa houve um jogo de observações sobre o jardim que Deus havia feito, onde Satanás entrou em operação com maestria, astúcia e engano, provocando a curiosidade da mulher com perguntas e argumentos maliciosos. Como diz em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, está escrito que a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor tinha feito. E ela disse à mulher, a serpente, não comerás de toda a árvore do jardim, foi assim que disse Deus. E a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Assim são esses desenvolvimentos dessas conversas suaves, sem discussão, sem gritaria. Uma certa conquista de amizade, de segurança de conversa, é que Satanás entra nas nossas vidas. De forma, meus irmãos, que esta mulher caiu, induziu seu homem a também cair, porque Deus tinha avisado. Satanás sempre te convocará para ser desobediente. Todos nós. O convite dele é, não acredite em tudo que Deus está falando. Nesse momento, Satanás pode estar falando, não acredite no que esse pregador está lendo na Bíblia. Não acredite não, eu tenho uma história melhor para te contar. Eu tenho uma vida mais elaborada para você, mais técnica, mais prazerosa. Satanás faz isso, ele faz a coação. E ele colocará no coração de cada interessado em lhe ouvir o desejo impróprio de coração. É assim que o pecado vem ganhando pessoas e matando pessoas. O método de Satanás é antigo, ele é repetitivo, mas continua eficaz. Ele sempre será o enganador pela mentira. Ele é o pai da mentira. Mente e mentirá sempre, dando a sua falsa ilusão
de que a desobediência é uma conquista pessoal. Todas as pessoas que questionam, que desobedecem, têm um sabor de vitória, de embate, de conquista pessoal, como se fosse uma liberação. A desobediência sempre será um estímulo e será estimulante, como um ópio. A desobediência sempre é um caldo que o homem gosta de preparar, mas Deus não aprova. Pois o Senhor nos ensina que desobedecer acarreta o pecado de morte. Fato bondoso de Deus é que Ele informa que, antes de tudo, que os limites do jardim da graça de Deus está no obedecer, que é melhor que fazer qualquer outra coisa. Todos nós temos dois caminhos opcionais. O largo, que leva à perdição, largo porque é fácil, é cômodo, dá prazer, dá orgulho, dá contestação, dá sabor de vitória. Existem até músicas assim. E o outro, o melhor, o apertado, que nos conduz à salvação. E Jesus explicou alguma coisa sobre... Jesus explicou sobre isso em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E a porta estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Em outras versões diz que muitos passarão de frente da porta apertada, mas viram a portinhola, não têm interesse de entrar. Meus irmãos, nós vemos Moisés dizer que o Senhor é um refúgio e que o Senhor é misericordioso, que o Senhor tem os dias de eternidade a eternidade como nenhum de nós possa imaginar. Então Moisés ora: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E nós vemos Jesus mostrando que Ele é o nosso guardador, Ele é o nosso protetor. E nesse assunto fomos conduzidos, como Paulo alerta em 2 Coríntios 11, 13, nossa última leitura de hoje. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartarem da simplicidade que há no Evangelho de Cristo. O conteúdo do Evangelho de Cristo é simples. Tão simples que as pessoas não acreditam. Como Deus formou o mundo, tudo que há é tão simples que as pessoas não acreditam. Então criam fórmulas e imaginações espetaculares que dá prazer ao homem, mas afugenta de Deus. Peço para você, meu irmão, você que está nos ouvindo, você que tem interesse cada dia no chamado que está batendo no seu coração, não saia do refúgio de Deus para se aventurar sob a desproteção do santo. Certamente, qualquer um de nós será vítima da nossa própria curiosidade. Foi o que aconteceu com Eva. É o que acontece com muitos. É o que Deus quer que não aconteça, porque Ele quer te dar refúgio de eternidade em eternidade. Amém. Amém? Que Deus nos ajude. Um forte abraço a todos. Amém.